Sarasvati Namastubhyan Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatume Sada. E as mais humildes, sinceras e profundas reverências a todos, com muito carinho. Eu vou começar com estamos aqui reunidos, porque se tudo der certo, vai ser quase um casamento. É porque é isso que ela quer. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a contextualização histórica das duas deidades que serão adoradas na noite de hoje. Em especial o festival, do qual remete à data especial que a gente vai celebrar hoje de noite. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o sânscrito e como que a gente aplica esse processo devocional dentro da nossa linhagem polimata. Bom, começando primeiro pela contextualização histórica, porque falar de Durga e falar de Kali é falar de evolução dentro do processo védico, dentro do processo hindu. A sociedade hindu, como acho que todos aqui sabem, é uma sociedade definida por castas, como todas as sociedades do mundo, né? A grande diferença é que lá isso está escrito em uma obra jurídica chamada Códice de Manu. E quando você legitima isso a partir de alguma obra, fica muito difícil de você conseguir tirar isso da cabeça das pessoas, por mais que eventualmente elas percebam que não faz tanto sentido assim, né? Por exemplo, quem distorce o Alcorão e usa isso como uma desculpa para cometer atos terroristas dentro do processo. O Códice de Manu não está distorcido, ele diz literalmente que a mulher não tem vez na sociedade hindu. Por exemplo, existem 52 páginas falando sobre como o homem deve se portar, como deve ser a vida do homem dentro da sociedade, trabalho, estudo, religiosidade. E da mulher tem um parágrafo. Quando ela é jovem, ela deve se sujeitar às vontades do pai. Quando ela se casar, às vontades do marido, e quando ela for velha, às vontades do filho mais velho. E pronto. Essa é isso que a mulher tem que fazer na sociedade. É o que o homem, comandante dela, digamos assim, define para ela. Isso deu origem ao que a gente conhece como a sociedade hindu, que a gente tem até hoje. Essa sociedade ela começa a se organizar religiosamente de maneira, da forma escrita, a partir de um conjunto de obras chamados Vedas, que são bem famosos, né? A gente sempre fala de conhecimento védico, cultura védica. Eles partem especificamente desse princípio, desse conjunto de obras, são 4 obras especificamente, que foram compiladas de um conhecimento oral, que eventualmente veio a ser escrito devido ao declínio social. Esse conhecimento ele não conseguia mais ser absorvido somente pelo boca a boca, ele precisou ser escrito para ser assimilado também. Esse conjunto de obras, os Vedas, eles são manuais para manipulação por meio magístico do meio. Então é baseado em bastante ritual. A gente ouviu falar muito de Agnihotra aqui na casa, que o mestre, era um ritual que ele fazia com bastante frequência. É um ritual do fogo, e a partir desse ritual especificamente, uma série de processos magísticos que são envolvidos, se consegue manipular o tempo, se consegue manipular as suas necessidades básicas, a questão religiosa. E nessa época, desses rituais, a ideia do grupo religioso ali, comandante, do grupo religioso que tomava conta do processo, era de distanciar a população realmente dessa conexão individual, digamos assim. Então era um processo bem parecido com o que a gente tinha na Idade Média. Para você falar com Deus, você vai até o padre tem autoridade para falar com Deus, ele fala com Deus e ele te passa as instruções. O processo dos Vedas é a mesma coisa. O caminho espiritual, que naquela época era bem escasso esse processo, ele não tinha condição, isso era estipulado, né? Ele não tinha condição de falar com Deus. Então, vá até um Brahmana, faça um ritual, pague por isso, obviamente, faça um ritual, e aí sim você tem contato com Deus, e aí o Brahmana que vai te dizer o que Deus te disse, porque você também não tem capacidade de ouvir nem de ver Deus. Então, é um processo absolutamente sectarista, perpetuando essa ideia de separação, um apartheid, digamos assim. Esse processo foi evoluindo pouco a pouco, né? O budismo veio para contribuir com essa quebra de paradigma de maneira bastante incisiva, porque ele começou a converter muita gente. Esses brahmanas que estavam ali, não são todos, né, pessoal? Estou usando de uma forma geral o que predominava, não era absoluto. Mas o budismo ele veio resgatar isso e veio colocar algo de maneira bem simplificada da seguinte forma, de que se você consegue se firmar dentro de algumas premissas morais e éticas, e principalmente a partir de alguns exercícios de internalização, você se firma num processo espiritual bastante bonito e você se liberta do sofrimento. E isso começou a converter muita gente dentro do processo do hinduísmo, especificamente os Vaishyas, que era quem tinha dinheiro na época. Os Brahmanas são sacerdotes, não estão ligados à parte do dinheiro. Havia os Kshatriyas, que era a aristocracia, por exemplo, a linhagem do Sr. Krishna, que eram os guerreiros, aqueles que faziam com que a ordem fosse mantida.
os Vaishyas, que são os comerciantes, quem tem o dinheiro mesmo, e abaixo deles uma série de trabalhadores braçais, infelizmente cada vez mais complicados de lidarem dentro da sociedade. Alguns são conhecidos como Shudras, para dar um exemplo mais tranquilo. E a ignorância era tanta que os Brahmanas acreditavam, não são todos mais uma vez, mas eles acreditavam que só de você estar dividindo o ambiente com um Shudra, alguém de uma casta baixa, você estava sendo contaminado pela pobreza dele. Então, poxa, que processo mais egoísta, né? Onde que está Deus dentro dessa lógica toda? E assim o budismo começou a converter esse pessoal e muita gente começou dentro do hinduísmo a ficar preocupado com isso. Então lançaram mais uma série de obras. Assim, não é tão de caso pensado, né? O processo ele vai evoluindo, né? Semana que vem vamos lançar. Mas vai evoluindo. E saíram uma série de obras chamadas Upanishads, que significa algo como a doutrina secreta. Foi o primeiro passo dentro do misticismo, dentro do processo místico no hinduísmo. E foi a primeira vez que o conceito de Brahman, de Atma, foi apresentado para todos. E o conceito é o seguinte: todos somos Atma, todos somos Brahman. Então, foi a primeira vez que a sociedade começou a pensar de uma maneira um pouco mais igualitária, porque já que somos todos Deus, por que dessa forma, desse jeito, né? O questionamento começou a ser foi plantado dentro da cabeça das pessoas de maneira um pouco mais objetiva. Depois disso vieram os Puranas, e aí que aparece pela primeira vez a Nossa Senhora Durga e um pouquinho depois a Nossa Senhora Kali, dentro de uma obra chamada Markandeya Purana. Markandeya foi um grande sábio e ele escreveu uma série de relatos religiosos ali, e dentro deles tem uma história, não vou lembrar, são 13 capítulos, melhor não chutar, então são alguns capítulos dentro da obra que são conhecidos hoje como Devi Mahatmya, que significa a grande oblação, a grande reverência a Devi, que é o feminino de Deva, que no caso significa Deus. E foi a primeira vez que ela foi manifestada de uma forma mais específica dentro da tradição hindu. A Senhora Durga, ela não é uma deidade tradicional, digamos assim, dos Vedas, por exemplo. O Senhor Vishnu aparece nos Vedas, o Senhor Shiva aparece nos Vedas. A Senhora Durga, a potência feminina, não aparece. Os Vedas tinham um processo bem parecido com os orixás. Eram deidades que estavam representadas pelos fenômenos da natureza. Então tem o deus do vento, Vayu, tem o deus do fogo, Agni, e assim por diante. Yama, o deus da morte, enfim. E dentro desse Devi Mahatmya, a história é a seguinte: dentro desse processo específico dos Puranas, que são processos predominantemente Vaishnavas, tradições que colocam o Senhor Vishnu como a deidade principal, a manifestação universal se dá a partir de quando o Senhor Vishnu está dormindo, né, no oceano causal, um ponto específico da transcendência material. Ele está além da manifestação física aqui desse nosso universo, e a partir do momento que ele acorda, o Senhor Brahma, que é o Criador, tem a autorização cósmica de criar o universo que a gente tem aqui, para que eventualmente ele seja mantido e eventualmente seja destruído, para que seja criado mais uma vez. Esse é o grande jogo de Deus, dentro dessa lógica, claro. E aí saíram 2 demônios dos ouvidos do Senhor Vishnu, e eles estavam querendo matar o Senhor Brahma, que ficou morrendo de medo e começou a fazer uma oblação, tentou acordar o Senhor Vishnu, que não acordou, e aí ele começou a orar para a potência criadora do Senhor Vishnu, que é o papel feminino dentro do hinduísmo, é Shakti, que mais pra frente eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. Eu gostaria de ler essa oblação, porque ela é muito bonita, e foi isso que transformou o culto feminino dentro do hinduísmo. Tu és Swaha, tu és oblação, tu és a exclamação Vashat, és a essência da linguagem, tu és o néctar, tu estás nos 3 tempos da sílaba eterna. Mesmo eterna, tu estás no meio, que soa indistintamente. Tu és a própria Savitri, tu és a suprema deusa mãe. Por ti, tudo isto se sustenta. Por ti, este mundo é criado. Por ti, é protegido. Ó deusa, e no final, é sempre destruído. Como a forma criadora na origem, como a forma sustentadora na proteção, e como a forma destruidora no final deste mundo, ó Maya do mundo. A grande sabedoria, a Mahamaya, a grande inteligência, a grande memória, a grande consciência, tu és a grande deusa, a grande soberana, tu és a Prakriti e tens o poder total sobre os 3 guna. Tu és a noite dos tempos, tu és a grande noite, tu és a violenta noite da inconsciência. Tu és Shri Ishvari, tu és a modéstia, tu és a consciência caracterizada pela cognição, tu és a vergonha, tu és a opulência, assim como a alegria, a tranquilidade e a paciência. Dentro dessa oblação, o processo tradicional está baseado em Brahma, Vishnu e Shiva. Quando Brahma diz que ela é a maior,
diz que ela é o que sustenta, ela é o que cria, ela é o que destrói, é uma coisa muito de figura para algumas pessoas, né? Então, nesse momento, é que existe uma brecha filosófica, uma brecha teosófica, para que o movimento Shakta fosse criado. Dentro do hinduísmo, existem infinitas religiões com infinitos princípios diferentes, e o que faz com que o hinduísmo seja o hinduísmo é a região que aquela religião se encontra, além do Vale do Rio Indo. Resumindo de uma maneira muito básica, existem 5 grandes linhas de pensamento. A primeira, já disse para vocês, Vaishnava, coloca o Sr. Vishnu como a deidade principal, que coloca, por exemplo, o Sr. Krishna como uma deidade muito importante. O Shivaísmo, que coloca o Sr. Shiva como a deidade principal. O Shaktismo, que coloca Shakti, a potência feminina, como a deidade principal. O Brahmanismo, que coloca o Deus de uma maneira bem pessoal. O Vedanta, que é conhecido, né, dentro dessa lógica. E o Budismo. Essas 5 tradições, apesar do budismo ser um reformador, são as 5 principais religiões da Índia, dentro de uma série de ramificações infinitas. E no processo dos Puranas, como eu estava dizendo, foi que essa oblação foi feita, essa manifestação se deu, e então a história da deusa é contada. E ela se manifesta nesse momento de perigo, um momento de desgraça. O Sr. Brahma estava para ser assassinado, sem ele o universo não pode ser criado. Então foi ela, enquanto potência, enquanto força, pura força, se manifestou e salvou. E conseguiu com que os demônios fossem derrotados. Eventualmente ela é invocada mais uma vez também para salvar o planeta de um processo bastante delicado, quando um demônio chamado Raktabidya, ele tem o poder de se multiplicar a cada gota do seu sangue que pinga no chão. Então quanto mais batiam nele, maior ele ficava, porque mais ele crescia, mais clones dele apareciam e mais difícil ficava. Quando as deidades perceberam que não ia rolar, mais uma vez invocaram a deusa, e cada um deles deu para ela uma arma específica, como ela está retratada naquela imagem ali atrás. Então vocês podem ver que ela está com uma massa, tem um tridente, tem uma espada, tem um arco. E cada deus deu para ela essa potência específica para que ela pudesse resolver o que eles não conseguiam. Então, mais uma vez, isso dá bastante força dentro do culto ao feminino no hinduísmo. Isso justifica muita coisa. E ela consegue, dentro do ápice da batalha, quando ela está mais possessa, assim, no auge mesmo, é que do terceiro olho dela surge a senhora Kali. Então ela já veio com uma missão de botar ordem. E quando ela está no ápice dela, é que vem a deusa negra, aquela que bota a ordem, que toca o terror mesmo. E essa é a grande magia dela, é por isso que a gente se encanta tanto com essa deidade que é tão importante dentro do nosso processo aqui da casa, especificamente, e do hinduísmo de uma forma geral. Agora eu vou falar um pouco da senhora Kali especificamente, porque ela é maravilhosa. E ela tem um processo bastante peculiar, porque a grande maioria das pessoas que não conhece se assusta muito, né, com o processo dela. É uma senhora de pele preta, mais escura que o infinito do universo. Ela tem a pele macilenta, como se ela estivesse descascando. Ela não não tem produtos de beleza no cabelo dela. O cabelo dela não está preso, elegante, o cabelo dela está esvoaçado. Ela não está se importando muito com a imagem dela. Ela não tem flores penduradas no pescoço, ela tem um colar de cabeças humanas, 52 para ser mais exato, que representam cada letra do alfabeto, e cada letra do alfabeto sânscrito tem uma propriedade específica, uma Shakti diferente, que permite com que aquele que estude, que tenha o discernimento, que tenha a dedicação, possa se conectar com o divino. É por isso que a entoação mântrica que a gente vai fazer hoje à noite para ela é tão importante, porque ela especificamente, todas as deidades têm alguma ligação com isso, mas ela especificamente é uma manifestação profunda dessa potência divina a partir da linguagem. Como a senhora Sarasvati tem, mas é que a senhora Sarasvati é mais light, né? Mês que vem ela, por exemplo, é mais tranquila. A senhora Kali, o negócio é mais intenso. É muito interessante porque os deuses geralmente têm montarias, né? O Sr. Shiva ele anda em cima de um boi, o Sr. Rama tem o Sr. Hanuman para levar ele onde ele precisa, a senhora Durga tem um tigre ou um leão, depende do humor com que ela é apresentada. A senhora Kali vai andando sozinha. Ela é autônoma, é diferente. Os deuses são parte, cada um é responsável por uma coisa específica. Tem aquele que cria, aquele que destrói, aquele que mantém. É claro que de um outro ponto de vista também cada um deles é independente e faz tudo sozinho. Todavia, a senhora Kali e a senhora Durga, elas não são apresentadas como consorte de ninguém. A gente sabe, né, que dentro da tradição existe uma ligação delas com a senhora Parvati.
Mas, por exemplo, quando a gente pensa em Parvati, a senhora pensa na consorte do Sr. Shiva. Quando a gente fala em Lakshmi, é a consorte do Sr. Vishnu. Quando a gente fala em Kali, é Kali. Ela está pisando em cima do Sr. Shiva. Essa é a diferença. O processo é mais encardido do que a gente está acostumado, porque ela é maior do que isso mesmo. Ela é tudo isso. Ela não é uma questão de poder, é uma questão simplesmente de ser. Essa é a grandeza dela. É interessante porque as deidades elas moram lá naqueles planos tão bonitos, maravilhosos, lá em cima. Por exemplo, o Sr. Krishna mora em Vaikunta, que é um plano maravilhoso em que tudo é bioluminescente. O Sr. Shiva mora no topo de uma montanha, meditando lá, fazendo aquela fumaça que ele gosta tanto. A Sra. Kali mora nos crematórios. Olha a diferença. Ela está onde a matéria se dissolve. Ela está no pior lugar possível para você estar. E é ela que cuida do processo mais denso. Então é ela que tem a capacidade de libertar a gente das mazelas mais complicadas. Do ódio, da raiva, da pura ignorância. É a partir da misericórdia dela que a gente consegue levantar e seguir mais uma vez. É ela que perdoa. É ela que ensina a perdoar. Dentro do devoto, ela se instala no coração do devoto. E é lá, dentro do coração do devoto, que ela transforma, né, o que aparentemente é um chakra, um órgão, em Shmasana, que é o crematório. E é dentro do coração que ela queima todas as mazelas do devoto. No macro, ela é o tempo. Kali deriva de Kala, que significa tempo. Então significa que ela é o conceito feminino de tempo. Dentro da manifestação universal, dentro da lógica, universal, temos dois tipos de manifestação básica, duas polaridades simples. O masculino e o feminino. O masculino é a plena consciência. E o feminino é a manifestação dessa consciência. É a boca de Shiva, nesse caso, falando de Kali e Shiva. É a partir da manifestação material que a gente chega até Deus. Daí a importância do feminino dentro dessa lógica. E não coloquem Deus como masculino, coloquem ele como uma consciência. Mas a questão é que sem a manifestação material, que é representada, que é feita a partir da vontade dela, da Sra. Kali no caso, né, é que a gente encontra a consciência. Então basicamente a matéria funciona para te mostrar que você não é a matéria, para você se lembrar disso. É muito fácil esquecer disso nesse mundão de prazeres, né? Então tendo essa consciência da maneira mais profunda e objetiva possível, que é isso que a Sra. Kali vem mostrar pra gente, a gente tem a oportunidade de caminhar com mais força e com mais firmeza. Então no macro ela é o tempo, no micro ela é Kundalini. Dentro do nosso corpo ela é aquela força especificamente que nos conecta com o divino. A partir da transcendência das nossas mazelas, que abrem todos os nossos chakras e que permitem que esse canal seja a pista de decolagem da nossa energia potencial, com que a gente se conecta com o sagrado, com o divino. Então, dentro desse processo maravilhoso, que eu pude falar um pouquinho para vocês, mais tarde o nosso Guruji vai poder falar com mais propriedade, existe a parte do sânscrito, que serve para que a gente possa se conectar de uma maneira litúrgica, mais objetiva e mais profunda. Eu gosto de dar um exemplo que o mestre sempre dá, dentro da tradição polimata, a gente gosta de ir na raiz dos processos. Então quem está se especializando na parte da Umbanda, especificamente tem que fazer Yorubá, tem que saber Queto, tem que se desenvolver nessa parte. A parte do xamanismo, especificamente as línguas da Amazônia, se alguém tiver a fim de aprender mongol, vai aprender bastante, vai crescer muito. Na parte do hinduísmo, tem que saber sânscrito, o básico, né? Às vezes é um pouco a mais, assim, a parte da gramática, é um pouco bem nerd, assim, eu assumo. Mas o básico a gente tem que saber para poder se conectar da melhor maneira possível. É diferente você cantar um ponto em português, você cantar um ponto em Yorubá, é outra força. É diferente de você conversar com o seu Shiva em português, é diferente de você conversar com ele em sânscrito. Um exemplo muito bom que o nosso mestre usa é assim: se um cachorro está latindo para você, latindo, você olha para o cachorro e você continua andando. Agora, se o cachorro vira para você e fala: senhor, com licença, você não pode me dar um minuto da sua atenção? Você vai parar para ouvir o cachorro. Por mais que você não dê, você fala: poxa, a vida do cachorro está falando a minha língua. Ele se esforçou para aquilo. Perfeito, a lógica é a mesma. Então, se a gente consegue rezar na língua do dia que a gente está realizando o processo, isso se fortalece. O sânscrito é uma língua litúrgica, basicamente. As pessoas dificilmente falam sânscrito na rua, tipo, me dá 3 pãezinhos, um copo de leite. Não, é difícil. Tem gente que fala assim, né, mas geralmente são mais de 80 línguas que existem no continente indiano. E o sânscrito é especificamente o trabalho litúrgico. Como o latim serve para o trabalho, antigamente servia para o trabalho do cristianismo, em geral. Bom, a lógica é que
a gente aprende esse mantra que será entoado depois da nossa segunda dose, com muito carinho, através de uma volta na Japamala. Então é um processo devocional bastante tradicional. E eu vou explicar um pouco para vocês o que funciona esse mantra, que parece bastante aleatório, mas que na verdade tem um poder incrível. Existem 3 formas de manifestação das deidades aqui no nosso plano material. Uma delas é através de uma murti, que seria uma estátua, né? Ou uma imagem. Não existe diferença entre o nome, a imagem e o próprio Deus. Então, quando alguém está quebrando a imagem de Deus, assim, ele está fazendo uma coisa muito feia. Ele está ofendendo aquele que está recebendo esse processo. O segundo ponto são yantras, que são geometria sagrada, é matemática, como se fosse um ponto riscado de Exu. A gente está no Brasil, então um pouco mais óbvio. Vocês já viram? Quer ver onde tem o yantra? Acho que não tem nenhum aí. Mas enfim, depois eu mostro. Eu tenho um yantra guardado, eu mostro para vocês. É um ponto riscado. E o terceiro é a partir do som, especificamente a partir, dentro do hinduísmo, a partir da manifestação do sânscrito. Cada deidade especificamente tem um bidya. Bidya significa semente. Cada deidade tem um bidya que, dentro de toda a potência daquela deidade, ele é resumido naquele bidya. Por exemplo, o bidya mais famoso é o Om. O Om é o som de todos os sons. Dentro dele está o passado, o presente e o futuro, o que se manifesta e o que não se manifesta. E a mesma forma se aplica com diversas deidades. Então, por exemplo, o Sr. Ganesha, o mantra dele é Om Gan Ganapataye Namaha. Gan é o bidya do Sr. Ganesha. Curiosamente também é da Sra. Ganga, isso acontece de vez em quando. A Sra. Durga, por exemplo, é Dum. Do Sr. Krishna é Klim. Da Sra. Lakshmi é Shrim. E assim por diante. O da Sra. Kali é Krim. O do Sr. Shiva é Hum. E Hrim é um bidya ígneo. É um bidya para dar força. É como se você tivesse jogado a querosene e você risca o fósforo. Vou fazer palavra por palavra. Dakshine Kali, que é um dos muitos nomes dela. Cada nome em sânscrito significa um atributo. Eu uso sempre o exemplo assim, por exemplo, eu não sei o que significa Bruno em português, mas Kalika significa aquela que dissipa a escuridão. Shiva significa auspicioso. Krishna significa preto. Narasimha, Nara significa leão, Nara significa homem, Simha significa leão, homem-leão. Durga significa a inacessível, a invencível. Hanuman significa aquele que tem a mandíbula proeminente. Ganesha é o senhor dos Ganas, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente vai invocar a Senhora Kali, especificamente como Dakshine. Tem um N a mais aqui. Exato. Não é italiano. Dakshine. É sânscrito, é Dakshine. Dakshina significa sul. Dakshina, não, Daksha é sul. Dakshina significa aquela que vem do sul. Existe um processo igual tem no xamanismo, do caminho verde. Eu não sei, gente, isso eu não sei de verdade, mas assim, caminho verde é norte, caminho azul é sul. Que tem cada direção tem uma cor e uma propriedade específica, é uma transcendência. Dentro do hinduísmo, cada direção também tem um processo diferente, e o sul é o menos auspicioso. Está ligado com um deus védico chamado Yama, que é o deus da morte. Então, a gente está chamando aquela que vem dentro do... Assim, a morte é um negócio meio tabu, né? Porque a morte é transformação. Ela, dentro da lógica do caminho do yogin, é o verdadeiro nascimento, né? A morte que é o nascimento que é o mais difícil. Quando você transcende aquilo lá, que você está numa boa. Então, trazendo ela com essa vertente da morte, é uma vertente de transformação, não é que ela é uma assassina. É um processo mais profundo do que isso. E Kali é o tempo, mas Kalika é aquela que dissipa a escuridão. Existe uma conotação entre o tempo e a escuridão nesse processo, porque é aquilo que tudo devora. Então, o tempo e a escuridão é aquilo que é invencível, né? Que ninguém supera. Então, é um mantra que invoca a natureza da Senhora Kali através de Krim, trazendo ela em um direcionamento do Senhor Shiva, em Hum, que é aquele que traz a transformação, a destruição, a morte. Hrim é um bidya ígneo para dar força para isso que a gente está chamando. Então, a dissolução, a transformação e com força. Através daquela que transforma a escuridão, que desfaz a escuridão, pode ser assim classificado. A gente repete isso e no final tem Svaha. Svaha é como se fosse um Namaha. Namas significa reverência. Então, Namastê, por exemplo, reverências a tu. Namastê. Namaha significa reverências.
E svaha significa oblações, que as bênçãos sejam... É como se fosse um aleluia, basicamente. Não é exatamente, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil de entender. Como se fosse um aleluia. Então, esse mantra, ele é um mantra comprido. Geralmente, por exemplo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. É muito rápido, a gente faz rapidinho. Esse mantra ele demora mais ou menos uns 25 minutos. Geralmente, com muito carinho, assim, eu falo pro pessoal, olha, pessoal que não quiser, fica na fogueira, tal, de boa. Esse também, quem não quiser, fica na fogueira, tal, de boa. Mas, por favor, quem puder, vem aqui dentro, senta, solta o coração, canta com vontade, fala alto. Pra gritar também é alucinado, né? Mas por favor, vamos fazer com carinho, ela merece. A gente que está nesse processo devocional aqui da casa sabe o quanto que ela é importante pra gente, o quanto que ela ajuda as pessoas aqui nessa casa, com pura benevolência, pura misericórdia. E o jeito mais fácil de se conectar com ela é a partir do processo devocional, a partir da repetição sistêmica de mantras. E é isso que a gente vai fazer com muito carinho no meio do ritual. Então, eu vou cantar ele uma vez, depois a gente vai cantar ele pausadamente para que a gente pegue ele com bastante precisão. Então, Om Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Dakshine Kalike Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Swaha. Esqueci de falar um detalhe, desculpa. Todos esses risquinhos que estão em cima das vogais, isso significa que a vogal ela tem um tempo a mais. É como se a gente falasse a palavra, por exemplo, casa. O primeiro A é diferente do segundo. Ó. Casa, casa. O primeiro A é mais longo. O segundo é curto. Zá, casa. Então, quando você vê esse risquinho em cima, não é crim, é crim. Quando você vê esse risquinho do I, não é rim, é rim. O E sempre tem uma conotação de dois tempos também. Então, aqui no caso, o tônico da palavra vai ser no final. Dakshine, kalike. É crim, crim, crim. Hum, hum, hrim, hrim, svaha. Tem gente que fala swaha, tem gente que fala svaha. Na verdade, o termo mais bonito mesmo, assim, de falar, o jeito mais interessante, é uma mistura de U com V. É vá. Vá. É como se fosse fazer o V com a boca assim, V, você faz um vá. Ó, Veda, vá. Svaha. Svaha. Esse é o jeito mais técnico, não precisa falar assim, se falar swaha, tá bonito. Certo? Mas se conseguir falar svaha, tá mais elegante. Então vamos falar todo mundo junto agora pra ver se a força tá interessante. Não posso sair daqui, peraí. Então vamos. Om Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Dakshine Kalike Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Swaha. Um pouquinho mais rápido para fazer uma métrica mais interessante, tá bom? Om Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Dakshine Kalike Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Swaha. Lembre-se que no Kalike tem um Kalike, então aí dá uma quebradinha de leve. Vou fazer mais uma vez. Ó. Om Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Dakshine Kalike Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Swaha. De novo. Om Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Dakshine Kalike Krim 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 Hum Hum Hrim Hrim Swaha. Certo? Vou colocar ali atrás, não vai dar pra ver na hora, não vai adiantar nada, mas vou deixar ali atrás do mesmo jeito. Vai estar tudo escuro, vai estar tudo... eu vou tentar pôr uma vela embaixo, se Deus quiser, dá tudo certo. E, perfeito, essa é a parte dos mantras que a gente vai realizar. No começo do ritual a gente faz para quem está a primeira vez na casa, a primeira parte do ritual a gente faz uma invocação pelas forças que nos acompanham, para que possamos ter um bom ritual. O nosso processo devocional com música ao vivo, é isso que torna ele tão especial, com muito carinho. Fique à vontade para dançar se quiserem, fique à vontade para ficar na fogueira se quiserem, fique à vontade para fazer o que vocês quiserem, dentro de uma lógica, por favor. Então, bom senso. Bom senso, exatamente. Depois da segunda dose a gente tem uma pausa de alguns momentos para que a gente possa se recuperar. Os músicos aqui, o processo ao vivo ele é bem intenso. Depois a gente faz uma chamada para quem quiser. Eu peço de coração encarecidamente dessa vez que, por favor, estejam todos aqui na hora, vai ser muito bonito. É muito importante que vocês estejam aqui. A presença de cada um de vocês conta nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem não tomou a sopa, ainda tem sopa. E, bom, daqui um tempo o nosso mestre chega, vai ter mais uma palestra e aí a gente começa o ritual na alta, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. As minhas mais humildes, sinceras, profundas reverências.
Ribo. Ribo.